passado. Então, todos os cuidados precisam ser redobrados. Todos nós precisamos ter muita atenção com relação ao mosquito Aedes aegypti, com relação aos criadouros da doença. Para falar um pouco mais sobre isso, nós recebemos hoje Jefferson de Andrade, pesquisador de desenvolvimento de produtos e mercados da BASF, para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Jefferson, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite da CBN Campinas. Para 2025 já há uma estimativa, né, de que devemos ter um ano com epidemia igual ao pior esse ano, como eu estava comentando. Como é que a gente deve se preparar, hein, Jefferson? Olá, Felipe. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, em especial aos ouvintes da CBN Campinas. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bastante complexa, né, e com respostas talvez incertas. É possível, né, existe formas de estimar através de modelos que chamamos modelos preditivos, onde você consegue ter cenários com um cenário mais positivo, outro mediano e talvez um mais negativo, né? Mas até o momento a gente não tem nenhum dado oficial para se basear. Mas, de forma geral, talvez se espera que possivelmente enfrentamos um cenário não com novos recordes, né, para o próximo ano, mas ainda com números de casos altos, relativamente altos, em especial aí nos grandes centros urbanos, tradicionalmente, bem como provavelmente em regiões que a dengue não deu tanto as caras esse ano. Por quê? Porque você tem uma menor cobertura de imunidade das pessoas, né, que devido ao vírus não ter circulado nessa região. Então, ou seja, né, assim, resumindo, é pouco provável que os números de 2025 superem os de 2024, né, mas eu acho que o que é importante a gente ter em mente é que o fato é que, até o momento, a dengue é e continua sendo endêmica em nosso país e que cada vez mais tenhamos que estar preparados para evitar novos ciclos epidêmicos. Jefferson, na sua avaliação, por que, que a gente teima em não seguir as recomendações da saúde? Bom, vamos lá, Felipe. Acho que mais uma vez é uma pergunta assim que eu diria que ela é difícil de realmente trazer um consenso comum, porque eu acho que há várias camadas, né, nessa pergunta e sobretudo na resposta. Mas assim, eu não tenho dúvida que por falta de ações de conscientização contra a dengue é que talvez não seja, né? Se analisarmos talvez a dengue hoje seja uma das poucas enfermidades que há muitas ações preventivas, né, que tenta atingir, né, os diversos meios de comunicação e também sendo muito diversificada para todos os públicos-alvo, né, desde o público infantil ao público idoso, e sobretudo os adultos, né. Mas, como eu mencionei, são várias camadas, né. Então, assim, alguns exemplos. Se olharmos pelo aspecto socioeconômico, a dengue, né, ela afeta todas as classes sociais sem nenhuma discriminação, né. Então, assim, para o mosquito, não interessa o quanto você tem no banco. Então, isso acho que é importante a gente ter em mente. Então, se a gente olhar, né, as regiões das populações menos favorecidas, há de fato uma implicação das condições de saneamento, ou até mesmo que por muitas vezes essa população tem preocupações muito mais tangíveis, muito mais palpáveis, né, tais como garantir ali a comida no fim do dia, né, para a família, que essas obrigações às vezes elas passam batido. Né? Mas, por outro lado, o que implica, então, aquelas pessoas, aquela população mais favorecida, de cumprir também o seu papel? Né? Então, fica aí um questionamento. Outra hipótese, né, outra camada que podemos explorar é talvez as pessoas não sintam, né, é, aquela sensação de estar realmente contribuindo para a causa, né? Então elas logo desistem, né, de cumprir ali o seu papel. Então, assim, talvez é um momento de, né, rever se essa comunicação que é feita, né, nessas conscientizações, elas estão sendo assertivas e deixando claro, né, que de fato ali talvez o pouco da contribuição que você faça, ela passa a ser efetiva. Né? Também a gente não pode deixar de olhar pelo lado do papel efetivo, né, por parte dos órgãos públicos, entre outros. Né? Então, assim, enfim, esses são apenas uns exemplos, né, de uma das várias camadas que estão por detrás dessa pergunta. Mas, assim, resumidamente, não é apenas responsabilidade da população, né, mas sim de uma coordenação né, uma coordenação muito bem orquestrada, né, para que a gente consiga chegar aí num cenário mais ameno, né, do caso da dengue. Né. O enfrentamento da dengue atual é uma somatória assim de anos de ação do homem, né, nas condições ambientais, né, da evolução do vetor, né, que é o mosquito. Então, assim, podemos quase dizer que estamos na hora errada e no lugar errado, né? E então, o que fazer, né, com isso? Então, acho que é um momento de refletir sobre as ações de cada um
né, para que a gente entenda o porquê que é tão difícil seguir essas recomendações, mas também por que, né, as outras ações também não são efetivas. Então, assim, é uma pergunta bastante complexa e que permeia outros, né, outros cenários, outras camadas, mas acho que eu trouxe alguns exemplos para ficar um pouco mais claro do quão é complexo isso. E é importante a gente lembrar, né, que não tem aquela história de tem um pouco de água, mas tá suja, posso deixar ali. Pois é, sim, existe esse mito, né, mas a gente não pode confiar nele 100%. Né? Por quê? Porque cada espécie de mosquito, né, de forma geral, eles apresentam diferentes comportamentos, né, assim como preferências pelas águas que eles irão depositar seus ovos e que, consequentemente, ali as fases de ovos vão se desenvolver, como a larva e a pupa. Né? Então, há assim, mosquitos que preferem água parada, né? Se a gente pensar na natureza, seria como um lago, por exemplo. Outros preferem uma água mais em movimento, como um pequeno riacho, um córrego. Né? Outros, consequentemente, se desenvolvem em água doce, outras em água salobra. Outros preferem uma água com uma carga de matéria orgânica mais alta, né, que podemos dizer aí que são as águas sujas, né, não necessariamente matéria orgânica está relacionada com água suja ou não, mas outras podem ter uma matéria orgânica menor, né, que seriam as ditas limpas. Então, sendo assim, né, sabe-se que os mosquitos do gênero Aedes, em especial o Aedes aegypti, né, que é o principal vetor, né, da dengue e outras arboviroses no ambiente urbano, naturalmente ele apresenta uma preferência por águas paradas e com menor teor de matéria orgânica, né, que poderíamos considerar as limpas. Mas, né, com muita ênfase no mas, trata-se de uma preferência, né, e não uma regra. Por exemplo, eu prefiro comer com certeza um belo hambúrguer e uma pizza do que legumes e verdura. Mas se eu estiver com muita fome, né, e minha única opção for legumes e vegetais, não há dúvida que eu vou mandar para dentro. Né? Isso é sobrevivência. Né? Então, a mesma regra vale para os mosquitos, né, da dengue. Então, ou seja, se naquele ambiente não tem o que de fato eu prefiro, né, eu vou me perpetuar e usufruir do ambiente que tem disponível ali. Né? Então, assim, podemos de fato desmistificar isso de uma vez por todas. Né? Então, assim, ele consegue se desenvolver em qualquer, né, coleção de água, né, e também inclusive volumes, né, volumes grandes, volumes pequenos, ele consegue de fato se desenvolver nesses ambientes, independente se a água é limpa ou suja. Tá? Ô Jefferson, por que, que há sempre uma preocupação com a dengue no período do verão? Essa preocupação, né, correlacionada com o período de verão, ela existe um porquê, né, mas eu gosto de frisar que é importante que essa preocupação ela deveria ocorrer ao longo de todo o ano, na verdade. Né, mas o que de fato traz uma comoção, né, maior, especialmente no tema dengue, durante o verão? Isso está relacionado ao vetor. Né, o vetor é o mosquito, que é o transmissor, né, da dengue, entre outras arboviroses, né, outras enfermidades. Por quê? Porque é justamente normalmente durante o verão, né, nas principais regiões do Brasil, que apresentam é uma estação, né, característica que apresenta altas temperaturas, mais chuvas, então isso consequentemente aumenta a umidade, e são fatores que vão contribuir ali no desenvolvimento, né, desse indivíduo, do mosquito. Então, durante esse período, né, que se estende por alguns meses, você tem, consequentemente, um aumento, né, da população, um boom, né, populacional, ou seja, aumenta o número de mosquitos no ambiente e, consequentemente, você aumenta a probabilidade de contaminação, né, ou vetorização da doença. Então, é por isso que, de fato, existe essa preocupação maior no verão. Né, pelo correlacionado aí ao desenvolvimento do vetor da doença. A gente está conversando com o Jefferson de Andrade, pesquisador de desenvolvimento de produtos e mercado da BASF, falando sobre a dengue, a epidemia de dengue que pode acontecer em 2025, né, e os cuidados que nós devemos ter. A propósito de cuidados, a gente não deve se descuidar, né, Jefferson, e achar que não temos casos de dengue no inverno ou em outras estações. A gente falou sobre o verão, mas inverno e outras estações também, né? Sem dúvida, né? Então, como eu havia comentado, é importante que exista essa preocupação, né, do combate à dengue ao longo de todo o ano. Então, para a gente entender um pouco, né, os seres vivos, bem como, né, os próprios mosquitos, em especial os mosquitos do gênero Aedes,
eles se adaptaram constantemente para sobreviver, né, ao longo de todo o tempo aqui na Terra. Então, durante os períodos mais áridos e frios, né, que não necessariamente isso se aplica ao Brasil todo, mas que seria entre outono e inverno, temos uma diminuição normalmente significativa, né, da população dos mosquitos. E, por sua vez, a diminuição da disseminação da doença e a presença dela, né? Então, inclusive, acaba trazendo, né, para a população uma sensação de calmaria, de que o problema se foi, né? Mas não quer dizer que ele deixou de existir, né? O mosquito do gênero Aedes, ele possui uma estratégia, né, que quando a gente olha no aspecto biológico, ela é incrível, na verdade, né? Pois eles, diferente de outras espécies de mosquitos, que eles têm uma dependência única ali de ter uma coleção de água, se ela não existir ali uma porção de água, ele não consegue perpetuar, porque ele tem essa necessidade as fêmeas têm essa necessidade de ovipor sobre as águas. As fêmeas do mosquito Aedes, elas colocam próximo às águas, né? Então, ali na parede de um reservatório, próximo a uma vegetação, rente a uma água, né? Um rio, um córrego, etc. Então, eles conseguem pôr esses ovos nesse ambiente e esses ovos conseguem passar, né, um período muito longo sem a necessidade de entrar em contato com a água. Eles são extremamente resistentes, né? Então eles conseguem sobreviver praticamente dentro desse período que não é tão favorável para o desenvolvimento deles, né? Só que ao longo do tempo, né, os mosquitos eles vão deixando múltiplos pequenos estoques, vamos dizer, de ovos assim no ambiente. Então, quando retorna novamente aquele período mais favorável, né, que vai coincidir com chuvas, temperaturas, né, maiores, etc., você tem uma rápida, recuperação populacional desses indivíduos, né? Então, rapidamente eles retomam aquele nível populacional lá que eles estavam anteriormente. Então, não há dúvida, né, que o ideal seria de fato intensificar as ações preventivas durante esse período, porque de certa forma eles se encontram menos favorecidos. Mas infelizmente o que a gente vê ao longo historicamente é que durante esse período, né, que deveria ter esse combate um pouco mais pesado, né, e com atenção, é quando de fato você vê o maior afrouxamento das ações preventivas, né, e do combate ao vetor da dengue. Então, é importante que começamos a pensar um pouco diferente nesse ponto, né? Pensar na dengue não somente quando ela é um problema, né? Mas ela existe todo ano, então é importante que a gente tenha isso em mente. O mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya é considerado uma praga urbana? Sim, o mosquito da dengue, né, em especial da espécie Aedes aegypti, ele é considerado uma praga urbana sim, né? Então, assim como outros indivíduos, outras espécies de insetos, como, né, as baratas, formigas, moscas, aracnídeos, como as aranhas e escorpiões, né, algumas aves, né, como o pombo, ou até mesmo mamíferos, como os roedores e ratos, né, que se adaptaram a esse meio urbano, eles são considerados pragas urbanas. Inclusive, há um termo técnico específico para esses indivíduos, né, que a gente chama de animais sinantrópicos, né, que são realmente aqueles que se adaptaram, né, a esse novo cenário, né, esse novo ambiente que nós seres humanos criamos, né, que são as cidades, né. Só que, no entanto, né, essa relação entre o ser humano e esses indivíduos, ela pode acometer de prejuízos diretos ou indiretos, desde as ordens, né, de saúde, em especial, e também da ordem econômica, né? Então, esse é o papel, né, de uma praga urbana nesse ambiente e no qual o mosquito da dengue faz parte. Jefferson, na sua avaliação, esses efeitos na mudança climática podem fazer com que essa praga urbana se expanda ainda mais? Excelente pergunta e não há dúvida, né? Não há dúvida que existe sim uma relação, né, do aumento, né, dessas pragas urbanas, né, versus as mudanças climáticas que a gente vem enfrentando, isso em especial ali ao aumento da temperatura, né, e não só o aumento, mas sobretudo o prolongamento do período dessa temperatura mais alta, né? A gente vem vivendo períodos mais longos com temperaturas mais altas, então consequentemente você acaba, como a gente já discutiu aqui ao longo do bate-papo, você acaba aumentando ali e prolongando essa reprodução desses indivíduos, então isso consequentemente traz um impacto no crescimento desses indivíduos. Mas eu acho que o ponto mais interessante, né, que você colocou na sua pergunta, é a questão da expansão, né?
que é diferente do aumento, né? A expansão é quando você não tinha um determinado indivíduo, determinada doença relacionada a esse indivíduo num ambiente e você passa a ter. E, sobretudo, relacionada à dengue, que a gente vem conversando, é bastante evidente quando a gente pega os registros, né, históricos da dengue no nosso país, é evidente o avanço dela para a região sul, por exemplo, né, que é uma região que tem uma característica de um clima diferente de outras partes do Brasil. Então, não só isso, né, mas você vê também a dengue avançando, né, no hemisfério norte do nosso continente, e até mesmo os casos atípicos, né, que chamaram a atenção na Europa esse ano, né, não, obviamente, no patamar, né, de números, né, de ocorrência, sobretudo nos países tropicais, mas países como Espanha, França e Itália enfrentaram, né, um número diferente do comum, né? Então, isso mostra, né, que as mudanças climáticas, ela não só traz o aumento, mas sobretudo a expansão desse problema, né? Então, realmente há uma conexão muito forte e não há dúvida dessa relação. Então, ô Jefferson, vamos relembrar, né? Fazer aquela orientação básica mais uma vez, cuidados que nós devemos ter em casa. Perfeito. Eu acho que não tem tanto segredo, né? As orientações elas continuam sendo as mesmas, né? E relativamente são simples. É de fato olhar dentro da nossa residência, né? Acho que pensar ali com um olhar de se eu fosse um mosquito, né? Onde que eu iria me desenvolver, né? E buscar todas as possíveis e possibilidades de acúmulos de água por longos períodos e não somente estruturas grandes, mas, né, vale frisar que até mesmo uma tampinha de uma garrafa de refrigerante é o suficiente, né, se ela perdurar essa água por pelo menos aí uns 7 dias, dependendo das condições climáticas, já é o suficiente para que o mosquito consiga se desenvolver. Então, estar atento tudo a isso que está não ao redor do quintal da nossa casa, né, do terreno ali, né, inclusive dos vizinhos, né, que a gente possa estar minimizando isso. E não somente isso, né, mas também cobrar também os órgãos públicos, né? Então, você faz sua parte, mas você também cobra, né, o papel dos demais. Então, acho que não há tanto segredo, né? Estar muito atento aí ao que ocorre ao redor da nossa casa. E aí vem os clássicos, né, como o pratinho, né, do vaso, né, se você tem algum material jogado ali no quintal, se você tem entulhos, né, de que forma que eles estão sendo armazenados, né, o velho famoso pneu que sempre foi muito usado para mostrar isso, exemplificar, né, que são possíveis locais de desenvolvimento. Às vezes a cárie ali está entupida ali, né, por um período e a gente acaba não tendo essa atenção e ali acaba se formando, né, um ambiente para ele se desenvolver. Alguns tipos de vegetação, né, especialmente algumas flores, pode ser também uma forma de acúmulo de água, e aí também é papel nosso de estar removendo isso, especialmente se ficar por muito período, né, esse acúmulo de água. Então, assim, esses são os pontos básicos aí que a gente tem que estar atento ao redor da nossa própria casa. Jefferson de Andrade, pesquisador e desenvolvimento de produtos e mercado da BASF, falando sobre a epidemia da dengue. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite da CBN Campinas. Feliz Ano Novo. Bom, Felipe, eu gostaria de agradecer e estender esse agradecimento, né, a toda a equipe da CBN Campinas e seus ouvintes, né, e desejar a todos aí um excelente final de ano, né, e boas festas, e que a gente espere que o ano que vem a gente enfrente um cenário aí menos desafiador.